Olá pessoal, sou o Dr. Igor Barcelos, médico endocrinologista e especialista em medicina do esporte. E hoje vamos falar sobre suplemento. Qual é a diferença entre o suplemento, o remédio, o anabolizante? Essa é uma dúvida muito comum no dia a dia. Então vamos lá, primeiro definir o que seria um suplemento alimentar. Suplemento alimentar é qualquer fonte concentrada de alguma substância. Então se eu tenho uma fonte concentrada de um aminoácido, de uma proteína, de um extrato, de uma fibra, de uma vitamina, eu costumo falar, isso é um suplemento alimentar. Então é uma fonte concentrada de qualquer substância que vai ter algum efeito no organismo. E dependendo dessa composição, esse suplemento, ele pode ter um efeito metabólico, um efeito nutricional ou ainda um efeito fisiológico. E o nome suplemento vem do, como a gente fala, suplementar ou complementar a alimentação. Ele simplesmente, como o próprio nome diz, ele vai complementar, suplementar. Ele não é um substituto alimentar. Então na hora que eu lanço mão de suplemento alimentar, não quer dizer que eu vou ter que ter uma alimentação pior. Não, muitas vezes durante a alimentação eu não consigo ingerir aquela fonte concentrada de algum ou outro nutriente. Nessa hora eu posso lançar mão do suplemento. Lembrando que um não desfaz o outro, né? Não é ou alimento ou suplemento, mas são complementares dentro de uma alimentação saudável e dependendo do objetivo que a pessoa quer. Esse suplemento ainda pode ter alguns têm efeitos que a gente chama de ergogênico, ou seja, eles potencializam o esporte, potencializam o treinamento, ganho de massa magra, massa gorda. Então, dependendo da sua composição, ele pode ter esses efeitos ergogênicos, efeito em relação à saúde. Então, dependendo, cada composição, cada composto tem um efeito diferente. E qual é, Igor, a principal diferença entre o suplemento e o remédio? Como eu falei, o suplemento é uma fonte concentrada de algum nutriente, um aminoácido, uma proteína, uma vitamina, uma fibra. E o remédio não, o remédio é um composto químico que também é concentrado, mas que tem um efeito diferente por não ser natural, diferente do suplemento. E a outra diferença é que o remédio, por ser uma molécula isolada, o efeito dele é imediato. Muitas vezes o efeito é muito rápido. E o suplemento não, por ser natural, por complementar a alimentação, normalmente a tomada tem que ser a longo prazo ou por um período maior para a pessoa sentir diferença. Então muitas vezes a pessoa pensa, eu tomei um remédio, uma dipirona e fez efeito na hora. E talvez aquele suplemento o efeito não é imediato. Então é com a continuidade dele, com a complementação que esse nutriente faz no organismo, a gente vai ter um efeito sim terapêutico. E a diferença ainda do suplemento e do anabolizante, isso também é muito importante, isso me pergunto com uma certa frequência. Bom, o anabolizante é um esteroide androgênico, ou seja, ele tem um efeito de estimular o anabolismo, mas é uma medicação e que possui vários efeitos colaterais. O suplemento alimentar não, muitas vezes até pode ter um efeito de melhorar o esporte, melhorar o ganho de massa muscular, mas por ser natural, normalmente não existe maiores contraindicação, a não ser que você tenha alguma alergia específica a um ou outro produto, mas tirando isso, não teria uma maior contraindicação.